am just so grateful to be with you tonight. Eu estou tão grato de estar aqui com vocês nessa noite. I get to speak to the best people in Alcance, all in one room tonight. Eu posso falar para as melhores pessoas da Alcance, todas de uma vez só, em um único lugar. Let me just tell you a little bit about my story. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha história. I was a pastor and a worship leader. Eu era um pastor e um líder de louvor. And 32 years ago, suffered an injury to my voice. E 32 anos atrás eu sofri uma ferida na minha voz. And they are working the sound system tonight to compensate. E por isso que estão trabalhando no som essa noite, para compensar essa falta de voz. I'm waiting on the Lord every day for His promised healing. Eu estou esperando no Senhor todos os dias pela sua promessa de cura. And in the process of the journey, the Lord has led me to write books. E nesse processo dessa jornada, Deus tem permitido que eu escreva livros. There's almost 20 of them in Portuguese. Já tem quase 20 deles em português. So you might be able to tell that I preach from the overflow of my own life and my own journey. Então você vai poder perceber que eu prego do fluir daquilo que eu tenho vivido na jornada da minha vida. I'm going to talk about the cross tonight. Eu vou falar sobre a cruz nessa noite. The cross has been so important for me in my journey. A cruz tem sido tão importante para mim na minha jornada. The cross makes sense of suffering. A cruz dá sentido ao sofrimento. The day Jesus was crucified, O dia que Jesus foi crucificado, nobody saw the cross. ninguém enxergou a cruz. Everybody was staring at it, Todo mundo estava olhando para ela, and nobody saw it. mas ninguém enxergou. There wasn't a single person that stood in front of the cross and encouraged Jesus. Não houve uma única pessoa que estava de frente à cruz encorajando Jesus. Nobody said to him, "You're the real Passover lamb. Ninguém disse para ele, tu és o verdadeiro Cordeiro Pascal. You're splitting human history in two right now. Tu estás dividindo a história humana em dois agora mesmo. You're winning the whole planet to your Father right now." Tu estás comprando todo o planeta para o teu Pai neste momento. Nobody encouraged him like this. Ninguém o encorajou dessa maneira. Nobody prophesied over the cross. Ninguém profetizou sobre a cruz. Nobody said, "You're fulfilling Isaiah 53 right Ninguém disse, você está cumprindo Isaías 53 nesse momento. now. Wounded for our transgressions. Ferido pelas, For our iniquities. ferido pelos nossos pecados e pelas suas pisaduras somos curados. Nobody saw this. Ninguém viu isso. They were all looking at the cross. Todo mundo estava olhando para a cruz, Nobody saw it. mas ninguém a enxergou. There wasn't a single person that day Não houve ninguém naquele dia that said to Jesus Christ, que tenha dito a Jesus Cristo, "You're fulfilling Genesis 3:15 right now. tu estás cumprindo Gênesis 3:15 agora mesmo. You're taking it in the head, Você está sendo mordido no seu calcanhar, giving it to the devil in the head." mas estás acertando Satanás em sua cabeça. Nobody saw this. Ninguém viu isso. The most important event of human history. O evento mais importante da história humana, They were staring at it and nobody saw it. eles estavam olhando para isso, mas ninguém estava enxergando. And not much has changed. E não muito mudou até agora. We're still not seeing the cross. A gente ainda não consegue enxergar a cruz. We have crosses around our necks.
Nós temos cruzes nos nossos We have pescoços, crosses in our building, nós temos cruzes nas nossas igrejas, and we're still not seeing. mas nós ainda não a enxergamos. I invite you to pray. Eu te convido a orar. Jesus, get the covetousness out of my eyes. Jesus, tira a bondagem que há diante dos meus olhos. Jesus, get the witchcraft out of my eyes. Tira toda a bruxaria de frente dos meus olhos. Jesus, get the fornication out of my eyes. Tira toda a fornicação diante dos meus olhos. Open my eyes, Abre os meus olhos nessa noite, I might see the cross like I never have. para que eu veja a cruz como eu nunca a vi antes. May Jesus answer that prayer for you. E que Jesus responda essa oração a você nessa noite. Our scripture tonight is John 16:21. Nosso versículo nessa noite é João 16, 21. It's the night of Jesus' betrayal. É a noite em que Jesus está sendo traído. It's just hours before the cross. São horas antes da cruz. And Jesus wants to help his disciples. He wants to prepare them for what they're about to experience. E Jesus quer preparar os seus discípulos para o que está para acontecer. He knows what's coming, but they don't. Ele sabe o que está por vir, mas eles não. And to prepare them for the intensity of the cross, E para prepará-los para a intensidade da cruz, he's going to give them a metaphor. ele vai dar a eles uma metáfora. The metaphor of childbirth. A metáfora do trabalho de parto. Jesus is going to cast the cross as childbirth. Jesus vai apresentar a cruz como um trabalho de parto. Uma mulher, quando está em trabalho de parto, fica triste porque chegou a sua hora. Mas assim que dá à luz a criança, ela não se lembra mais da angústia, da alegria de ter nascido um ser humano no mundo. By framing the crucifixion as childbirth, Ao apresentar a crucificação como um trabalho de parto, um nascimento, was saying to his disciples, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: I'm about to go into labor. eu estou para entrar em trabalho de parto. You're going to be distracted with the pushing. Vocês vão estar distraídos com a força que eu vou You're gonna be fazer. distracted with the angle. Vocês vão estar distraídos com a You're gonna be angústia. distracted with the contraction. Vocês vão estar distraídos com as contrações. It's about to get messy. Vai ficar bem complicado. I'm about to go into labor. Mas eu estou para entrar em trabalho de parto. Hard labor. Um trabalho de parto difícil. And Jesus is basically saying to the disciples, E basicamente Jesus está dizendo aos seus discípulos: I'm pregnant. eu estou grávido. He was pregnant with purpose. Ele estava grávido de He was propósitos. pregnant with scripture. Ele estava grávido das He was escrituras. pregnant with prophecy. Ele estava grávido de He profecia. was pregnant with the call of the Father. Ele estava grávido do chamado do Pai. When you're looking at the cross, you're looking at a pregnant God E quando você olha para a cruz, você enxerga um Deus grávido, who is in labor to bring something into birth in our planet. que está em trabalho de parto e prestes a parir algo no nosso planeta. And then when you come to the resurrection, here comes the baby. E quando nós chegamos na parte da ressurreição, aí está o bebê. Here comes our redemption. Aí vem a nossa redenção. Here comes the church of Jesus Christ. Aí vem a igreja de Jesus Cristo. The new and living way into the bosom of the Father. Aí vem o novo e vivo caminho até a presença do Pai. And the reason that the childbirth was so intense on the cross E a razão pela qual o trabalho de parto foi tão intenso naquela cruz it was a real big baby. é porque era um bebê bem grandão. When the disciples looked at the cross, all they could see was the end of everything. Quando os discípulos olhavam para a cruz, tudo que eles enxergavam era o fim. When God looked at the cross, he saw the beginning of everything. Quando Deus olhava para a cruz, ele via o começo de todas as coisas. When the disciples looked at the cross, all they could see was a setback.
Quando os discípulos olhavam para a cruz, tudo que eles viam era algo indo atrás, dando errado. The cross, looked at the cross, he saw a set up. Mas quando Deus olhava para a cruz, ele via as coisas dando certo. When the disciples looked at the cross, all they could see was Jesus taking it in the heel. Quando os discípulos olhavam para a cruz, tudo que eles conseguiam ver era Jesus sendo ferido no seu calcanhar. When God looked at the cross, he saw the devil taking it in the heel. Mas quando Deus olhava para a cruz, ele via Satanás sendo esmagado em sua cabeça. When the disciples looked at the cross, all they could see was a tomb. Quando os discípulos olhavam para a cruz, tudo que eles viam era um túmulo. When God looked at the cross, he saw a womb. Mas quando Deus olhava para a cruz, ele via um útero. And the nails became his friend. E os cravos se tornaram seus amigos. When a woman goes into labor, Quando uma mulher entra em trabalho de parto, the contractions become her friend. as contrações se tornam suas amigas. I am not speaking from personal experience. Eu não estou falando de experiência própria. When a woman goes into labor, Mas quando uma mulher entra em trabalho de parto, her eyes change. os seus olhos mudam. Something comes on her. Algo acontece com ela. We are not staying here. Nós não vamos ficar aqui. When a woman goes into labor, Quando uma mulher entra em trabalho de parto, everybody in that birthing room becomes her enemy. todo mundo naquela sala de parto se torna seu inimigo. Get out of my Saiam da minha frente. I've got some work to do. Eu tenho algo a fazer aqui. And when a woman goes into labor, E quando uma mulher entra em trabalho de parto, she turns the contractions that feel like her enemy ela transforma as contrações que pareciam ser suas inimigas and she turns them into her friends. e ela transforma-as em suas amigas Help her bring a life into the world. para ajudá-la a trazer uma vida ao mundo. And when Jesus was on the cross, Então, quando Jesus estava na cruz, he took the nails that felt like his enemy ele tomou os cravos que pareciam seus inimigos and he made his nails his friend. e ele tornou esses cravos, esses pregos, seus amigos. Turned the intensity of his sufferings into contractions. Ele transformou a intensidade do seu sofrimento em contrações. And he pushed on the cross to birth our redemption. E ele fez força na cruz para trazer a nossa redenção. I hear Jesus saying to us from the cross, Eu escuto Jesus falar a nós da cruz: give me my nails, I've got some work to do here. tragam os meus cravos, eu tenho algo a fazer aqui. Give me my nails so that I can spread my arms even further and show you how much I love you. Me deem os meus pregos para que eu possa abrir os meus braços ainda mais largamente e mostrar para vocês o quanto eu os amo. Give me my nails so that I can earn my stripes as the captain of your soul. Me dê os meus cravos para que eu ganhe as minhas insígnias como capitão da vossa salvação. Give me my nails so that I can build on this mountain a tower of salvation. Me deem os meus cravos para que eu construa nessa montanha uma torre de salvação. The carpenter from Nazareth took his nails O carpinteiro de Nazaré pegou os seus pregos, because he knew what to do with them. porque ele sabia o que fazer com eles. He built on that mountain E ele construiu naquela montanha a tower of salvation. uma torre de salvação. Give me my nails. Me deem os meus cravos. I will nail to this cross E eu vou colocar nessa cruz every accusation that's trying to drag you to hell. cada acusação que tenta te carregar ao inferno. Give me my nails. Deem os meus cravos. I will nail to this cross E eu vou colocar os cravá-los na cruz. every sin that's trying to defeat you. Cada pecado que tenta te derrotar. Give me my nails. Me dê os meus cravos. Nail to this cross. E eu vou encravá-los na cruz. Writing of requirements that is against Eu vou encravar o escrito de dívida que vos era contrário. Colossians 2:14. Colossenses 2, por favor.
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Paul is talking about the law of Moses. Aqui Paulo está falando sobre a lei de Moisés. The law of Moses was written to try to bring us closer to God. A lei de Moisés foi escrita para tentar nos trazer mais perto de Deus. And the law said, if you want to get close to God, E a lei dizia, se você quer se achegar a you Deus, have to do this. você precisa fazer isso. And you must not do this. E você não pode fazer isso. And it produced a performance-based religion. E isso produziu uma religião baseada em performance. And none of us could perform adequately. E ninguém de nós, nenhum de nós conseguia performar de uma maneira adequada. And the very law that was intended to bring us close E a própria lei que tinha a intenção de nos trazer mais perto, actually worked against us. na verdade trabalhou contra nós. It became contrary to us. E ela se tornou contrária a It nós. became an impediment to getting close to God. Ela se tornou um impedimento para que nos achegássemos a Deus. Jesus Christ took his nail E Jesus segurou os seus pregos and he nailed to the cross performance-based religion. e ele cravou na cruz a religião baseada em performance. He liberated us E- into the gospel of grace E ele nos liberou para dentro do evangelho da graça. so that now we don't draw close to God because we had a good week. E agora nós não nos achegamos a Deus porque nós tivemos uma boa semana. We draw close to God because we have placed our faith in the blood of the cross of Jesus Christ. Nós nos achegamos a Deus porque nós colocamos a nossa fé no sangue de Jesus na cruz do Calvário. The righteousness of faith E agora nós temos a retidão e a justiça. come boldly into the arms of my heavenly Father. E em fé eu vou até os braços do meu Pai ousadamente. When you look at the cross, you thought they nailed him. Quando você olha para a cruz, você acha que eles o estavam encravando nela, He goes, I nailed it. mas ele diz, eu que estava encravando algo nela. It was the most beautiful reversal. Foi o reverso mais lindo, a grande virada mais linda. They nailed him and he nailed it. Eles o encravaram na cruz e ele encravou o escrito de dívida. My nails, I've got some work to do. Me dê os meus cravos, eu tenho algo a fazer aqui. If you can receive this, Se você pode receber isso, pain can actually become your friend. a dor pode, na verdade, se tornar sua amiga. If you turn it into childbirth. Se você tornar essa situação em um trabalho de parto. Just as a woman will turn the pain of her childbirth into something productive. Assim como uma mulher que pega as dores do parto e transforma ela em algo produtivo, And just as Jesus Christ took the sufferings of his cross and turned it into childbirth. da mesma maneira que Cristo pegou os sofrimentos da sua cruz e transformou em um trabalho de parto. Take the sufferings of your trial Pegue os sofrimentos da tua provação and make your sufferings your friend. e faça dos teus sofrimentos teus amigos. Turn it into contraction. E transforme isso em contrações. Push in the Holy Spirit. E empurre e faça força no Espírito Santo. And birth what God is wanting to do through your life. E traga à luz aquilo que Deus tem quisto trazer à luz através da sua vida. There's some things in the kingdom of God that will change in you through suffering. Há algumas coisas que vão ser mudadas no reino de Deus, na sua vida, através de sofrimento. Suffering will take you places you would have never gone. O sofrimento vai te levar a lugares que você nunca teria ido. You'll pray like you would have never prayed. Você vai orar como nunca orou You'll antes. fast like you would have never fasted.
Você vai jejuar como nunca jejuou antes. Suffering will change you. O sofrimento vai te It will transformar. change your personality. Vai transformar a tua personalidade. Turn you into a different person. Vai te transformar numa pessoa diferente. Become like, get out of my way. Você vai se transformar e dizer: saia do meu caminho. Got to get to Jesus. Eu tenho que chegar a If Jesus. you don't get out of my way, E se você não sair do meu I might caminho, run you over. talvez eu te atropele. Because I have got to touch the hem of his garment. Porque eu preciso tocar na orla de suas vestes. Get in enough pain and you lose your fear of me. Se você está numa quantidade grande de dor, você perde o medo dos homens. There are some things in the kingdom of God you'll never birth until you're in enough pain. Há coisas no reino de Deus que você não vai parir, não vai dar à luz enquanto você não estiver em dor o suficiente. Scripture calls Jesus the firstborn from the dead. As Escrituras chamam Jesus de o primogênito dentre os mortos. The Bible says that at the resurrection, A Bíblia diz que na ressurreição, Jesus was born from the dead. Jesus foi nascido dos mortos. But more than that, he was the firstborn. Mas mais do que isso, ele foi o primeiro, o primogênito. Firstborn implies others will follow. Se há o primogênito, isso implica que outros o seguirão. And I'm looking at some of those others right E eu estou olhando para esses outros nascidos agora mesmo. now in the room. Homens e mulheres neste lugar, Also gonna be born from the dead. que também serão nascidos dos mortos. Jesus Christ went in front of you. Porque Jesus Cristo veio antes de He você. was the firstborn. Ele foi o primeiro a nascer. The way for you. Ele fez um caminho para So that você, you could also be born from para que você também pudesse ser renascido dos mortos. But something about the firstborn that I learned when I had my own children. E há algo sobre o primeiro nascido, primogênito, que eu aprendi quando o meu primeiro filho nasceu. 3 kids. Eu tenho 3 filhos. My oldest is 40 years old. O meu mais velho já tem 40 anos. I remember when Joel came along. E eu lembro quando Joel nasceu. It was the 1900s. Foi lá nos 1900. In the 1900s, you did not know the gender of your baby in advance. E lá nos 1900, você não sabia o gênero, o sexo do seu bebê antes. None of this nonsense of knowing what color to paint the bedroom. Nada dessa coisa de saber que cor pintar o quartinho. Nobody bought you presents for your baby until the baby came out. Ninguém comprava nada de presente para o seu bebê até que ele nascesse. I'm in the birthing room with my wife. E eu tô lá na sala de parto com a minha esposa. Her eyes changed. Os seus olhos mudaram. Something came on. Algo aconteceu com ela. She started to push. E ela começou a fazer força. I am watching the fight of the millennium. E eu tô assistindo a luta do milênio. She is pushing hour after hour after hour E ela está fazendo força, hora depois de hora e mais hora. with all her might. Com todo o seu poder. She's trying to get a head this big Ela está tentando fazer uma cabeça deste tamanho. out of a space this big. De um espacinho desse tamanhico. And I'm like, impossible. E eu tô lá assim, ó, impossível. This cannot happen. Isso aí não vai acontecer. It was so intense Foi tão intenso that I literally thought to myself, que eu literalmente olhei para mim. I cannot believe that 7 billion people have come into the world like that. Eu disse, não é possível que 7 bilhões de pessoas nasçam no mundo dessa maneira. Then when my second one came along, E então, quando o meu segundo filho nasceu, her name is Katie. o seu nome é uma menina, é Kate. Katie was born. Quando a Kate nasceu, She just came out. ela simplesmente saiu. I was expecting an encore.
Eu estava esperando algo muito mais difícil. We hardly got to the hospital in time. A gente quase não chegou a tempo no hospital. That's when I learned something about the first. Foi aí que eu aprendi algo sobre o primeiro filho. The firstborn is often the hard. O primogênito geralmente é o mais difícil para nascer. Not 100%, Não 100% das vezes, but I'm going to go most of the time. mas eu vou dizer que na maioria das vezes é. And the reason is E a razão é the firstborn is opening a birth canal for the first time. o primogênito está passando pelo canal de parto pela primeira vez. Jesus Christ was the firstborn from the dead. Jesus Cristo, o primogênito entre os mortos. And he opened the birth canal of resurrection for the first time. E ele abriu a madre para a ressurreição pela primeira vez. That was the big one. Esse foi o bebê He grande. took on the devil. Ele acerta a Satanás, ele acerta o inferno. Ele foi sobre a morte. Ele foi sobre o túmulo. The big boy. Ele teve que enfrentar os maiores. He pushed through the gates of Sheol. Ele teve que empurrar e fazer força através dos portões do Seol. The birth canal of resurrection for the first time. E ele abriu a madre da ressurreição pela primeira vez. You and I are going to rise through the exact same birth canal. E agora eu e você passamos exatamente pelo mesmo canal de parto, a mesma madre. But I've got some good news for you. E eu tenho boas notícias para você. Para você vai ser muito mais fácil. He took on the heavy lifting Porque ele fez todo o peso pesado. and opened a way so that we also can be resurrected. E abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ser ressurretos também. When you look at the cross, Quando você olha para a cruz, it appears on the surface that he's doing it from his hands and feet. quando você olha a primeira vez, parece que Jesus está fazendo a cruz, tomando a cruz através das suas mãos e dos seus pés. And he's telling us in John 16:21. Mas então ele nos entrega João 16:31. I'm doing the cross for you. E ele diz: eu estou enfrentando a cruz daqui. He did the cross for me. Ele enfrentou a cruz a partir daqui. Do your trial for me. Enfrente as tuas provações a partir daqui. I find it helpful to identify the seat of the human spirit. Eu acho importante a gente identificar o cerne das coisas no ser humano. The seat of the human mind is here. O cerne da mente humana é aqui. The seat of the human will is here. O cerne da vontade humana é aqui. The Bible talks about being stiff-necked. A palavra fala a respeito das duras cerviz. The seat of our convictions and values. A sede dos nossos valores está aqui, Your heart. no seu coração. The seat of your feelings and emotions. O cerne dos teus sentimentos e emoções. In the bottom of your gut somewhere. Aqui bem embaixo do seu abdômen, nas suas entranhas. Somewhere between your feelings and your convictions. E em algum lugar entre os teus sentimentos e as tuas convicções, Your spirit. o seu espírito está. The human spirit functions from the center of your being. O espírito humano funciona a partir do centro do seu ser. Jesus said, out of your belly will flow rivers of living water. Jesus- He was talking about the Holy Spirit. Jesus disse: do seu interior, da sua barriga, fluirão rios de águas vivas. E ele estava falando a respeito do Espírito Santo. So when the Holy Spirit connects with your spirit, it happens right here. Então, quando o Espírito Santo conecta com o teu espírito, acontece nessa região. It's time to get in touch with your spirit. É tempo de você se conectar com o seu espírito And do it
e encarar isso a partir daqui. God has birthed something in your spirit. Deus fez nascer algo no seu espírito. Grow the thing. Faça com que isso cresça. Bring it to full term. Faça com que chegue a termo. Push Faça força. and birth what God is doing through your life. E dê à luz aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. You're pregnant with promise. Você está grávido de promessas. When God puts a promise in your spirit, Quando Deus coloca uma promessa no seu espírito, it is not a time to kick back and be chill. não é um tempo de você ficar assim, ó, muito tranquilo, relaxar. God puts a promise in your spirit, Quando Deus coloca uma promessa no seu espírito, it's time to grow your promise. é tempo de fazer a tua promessa crescer. That's why you're eating double right now. É por isso que você está comendo o dobro agora. You've got a promise in your spirit. Porque você tem uma promessa no seu espírito. When you get a promise in your spirit, E quando você recebe uma promessa no seu espírito, lots of faith food, você precisa de muita comida da fé. a high calorie diet in the Word of God. Uma dieta alta em calorias na palavra de Deus. When you get a promise in your spirit, Quando você recebe uma promessa no seu espírito, don't starve your promise. não deixe a sua promessa passar fome. Feed your promise. Dê de comer a sua promessa. Grow your promise. Faça com que ela cresça. Bring it to full term. Faça com que ela chegue a termo. Turn your sufferings into contraction. Transforme os teus sofrimentos em contrações. E faça força. Give us what God is birthing in your faith. E nos dê aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Somebody's like, this trial is killing. Alguém pode dizer, essa provação está me matando. And God's like, E Deus diz, I don't see a tomb. eu não vejo um túmulo, I see you. eu vejo um útero. When I saw from John 16:21 Quando eu vi em João 16, 21, that the cross was childbirth, que a cruz era um trabalho de parto, I began to see that principle throughout the whole scripture. eu comecei a enxergar esse princípio em toda a Escritura. Men and women in the Bible Homens e mulheres na Bíblia who went through an agonizing ordeal que passaram por agonias and brought to birth the purposes of God through their trial. e pariram as promessas de Deus através das suas provações. He did it on the cross to show us how. Ele fez na cruz para nos mostrar como fazer. And we're going to harness our suffering, E nós vamos pegar os nossos sofrimentos, turn it into childbirth. transformá-los em trabalho de parto. And the very thing that the enemy meant to take you down E exatamente aquilo que o inimigo achava que iria te matar, becomes a womb in the Holy Spirit se transforma em um útero nas mãos do Espírito Santo to birth the purposes of God in your life and in your generation. para parir as promessas de Deus e os seus propósitos na tua geração. A couple illustrations and we'll be finished. Algumas ilustrações e nós terminaremos. Jacob. Jacó. Jacob is in Canaan with his family of 70. Jacó está em Canaã com a sua família de 70 pessoas. And God moves Jacob's family of 70 into Egypt. E Deus move essa família de 70 de Jacó para dentro do Egito, For something like 400 years. por talvez 400 anos, mais ou menos. And if you know the story, you know that they were not 400 happy years. E se você conhece a história, você sabe que não foram 400 anos felizes. God, why would you do this to your friend? Deus, por que estás fazendo isso com teus amigos? I think the Lord's answer might be something like, Talvez a resposta de Deus possa ter sido essa. Jacob,
Jacó, eu preciso fazer com que a tua família cresça o suficiente para tomar a terra prometida. You big enough so that you can take the entire land. Eu tenho que deixar vocês grandes o suficientes para que vocês possam tomar toda a terra. If I leave you in Canaan, Se eu deixar vocês em Canaã, you're going to be bombarded with warfare from every direction. vocês serão bombardeados de guerra por todas as direções. And your population base is going to be continually undermined. E a base da tua população vai ser diminuída continuamente. Jacob, your family will never get large E Jacó, a tua família nunca vai ficar grande o suficiente to take your promised land. para tomar a tua terra prometida. So let me do you a favor. Então deixe que eu faça a você um favor. Let me put you in captivity. Deixa eu botar você em escravidão. And now in captivity in Egypt. E agora em escravidão no Egito, God, I thought that you had given us some promises. Deus, a gente achava que o Senhor tinha nos dado promessas. You said that we were going to get this promised land. Eu achei que tu tinhas dito que nós iríamos herdar essa terra prometida. This is going nowhere. Isso aqui não está nos levando a lugar nenhum. They are killing Eles estão nos matando. our babies Eles estão matando os nossos bebês. in forced labor. Eles têm nos colocado em escravidão e trabalho forçado. You have abandoned us. Tu nos abandonaste. Egypt is our tomb. O Egito é o nosso túmulo. And God's like, E Deus diz: I don't see it. eu não vejo um túmulo. God put Israel inside the womb of Egypt. Deus coloca Israel dentro do útero do Egito. Egypt was a womb to grow the nation of Israel. O Egito foi um útero para fazer crescer a nação de Israel. For 400 years, Por 400 anos, the family of Jacob did not suffer a single casualty to war. nenhuma pessoa da família de Jacó não foi perdida por conta da guerra. They just kept growing. Eles continuaram crescendo. They grew so large in the womb of Egypt. Eles ficaram tão grandes dentro do útero do Egito When the baby came out, que quando o bebê saiu, the baby came out a nation. o bebê saiu já sendo uma nação. Can a nation be born in a day? Pode uma nação nascer em um único dia? All Israel did for 400 years. Tudo o que Israel fez por 400 anos foi crescer. God puts you into captivity to grow. Deus te coloca em escravidão para te fazer crescer. Shuts you down. Te coloca para baixo. Puts you under house arrest. Coloca você dentro de uma prisão. Removes your options. Tira as tuas opções. Removes your vision. Tira a tua visão. This is going nowhere. Isso aqui não está me levando a lugar nenhum. God, I thought that you promised me something. Deus, eu achei que tu tinhas uma promessa para mim. And this is going. E isso aqui não está me levando a lugar nenhum. God's like, you're still in the promise. E Deus diz, você ainda está na promessa. I'm just growing you right now. Eu só estou te fazendo crescer nesse momento. When you find yourself in a womb, Quando você se encontra dentro de um útero, it's time to grow. é tempo de crescer. Grow in the word. Crescer na palavra, Grow in truth. crescer na verdade, The knowledge of Christ. crescer no conhecimento de Grow Cristo, in intimacy with Jesus. crescer em intimidade com Jesus, crescer em fé, Grow in kindness. crescer em bondade, Righteousness. crescer em justiça, Holy. crescer em santidade. God's trying to get you big enough Deus está tentando fazer você ficar grande o so that you suficiente can inhabit your promised land. para que você possa habitar na sua terra prometida. He's not killing. Ele não está te matando, He's growing. ele está te fazendo crescer. It's not a tomb.
não é um túmulo, It's a é um útero. one more. Mais um exemplo. The Apostle John is on Patmos. O apóstolo João está em Pátimos. He has been banished to Patmos by Caesar. Ele foi banido para Pátimos por César. And Caesar is like, let Patmos be the old man's tomb. E César diz que Pátimos seja o túmulo deste velho. John is in his 90s. João já está nos seus 90 anos. He's in the boat, Ele está no barquinho, approaching his new home. chegando no seu túmulo. I guess this is my tomb. Eu acho que esse vai ser meu túmulo. God goes, E Deus diz: I don't see it. eu não vejo um túmulo. Revelation 1 verse 10. Apocalipse 1:10, por favor. E no dia do Senhor achei-me no Espírito. He did his prison free. Ele encarou a sua prisão daqui. What do you do with the guy who does his prison from here? E o que você faz com um cara que encara a sua prisão a partir daqui? You can't shut this down. Você não pode fazê-lo ficar parado. John gets into unchainable Holy Spirit, Porque João está com o Espírito Santo que não pode ser preso. uncontainable, Ele não pode ser contido, o Espírito Santo. unrestrainable. Espírito Santo que não pode ser mantido. You can't stop the Holy Spirit. Você não pode parar o Espírito Santo. Time limitations, Não há limite de tempo. no distance limitations, Não há limite de distância no Espírito Santo. there's no resource limitations in the Holy Não há limite de recursos no Espírito Santo. limitations in the Holy Spirit. Não há limite de dinheiro no Espírito Santo. Power limitations in the Não há limitações de poder no Espírito Santo. John got in the Spirit. E quando João encarou com o Espírito, John, maybe you don't know how to get out of your prison. João, talvez você não saiba como sair da sua prisão. But there ain't nobody that can stop Jesus Christ from walking into your prison. Mas não há ninguém que possa impedir Jesus Cristo de entrar na sua prisão. Because the man with feet of fine brass Porque o homem que tem os pés como bronze reluzente walks wherever he wants to walk. anda aonde quer que ele vá. Tonight, Jesus Christ is walking wherever he wants to walk. Essa noite, Jesus Cristo está andando aonde ele quer andar. He can walk into your workplace. Ele pode entrar lá no seu lugar de trabalho. Ele pode andar sobre o teu casamento. Ele pode entrar lá na sua família. Maybe, Daniel, maybe you don't know how to get out of your lion's den. Olha, Daniel, talvez você não saiba como sair da sua cova. But they can't stop Jesus Christ from walking into your life. Mas ninguém pode impedir Jesus Cristo de entrar na sua cova. Shadrach, Meshach, and Abednego, maybe you don't know how to get out of your fiery furnace. Sadraque, Mesaque e Abdinego, talvez vocês não saibam como sair da fornalha ardente. Nobody can stop the man with feet of fine brass from walking into it. Mas ninguém pode impedir o homem que tem os pés reluzentes como latão de entrar nessa. Peter, maybe you don't know how to get out of Herod's prison. Pedro, talvez você não saiba como sair da prisão de Herodes. Nobody can stop Jesus from walking into Herod. Mas ninguém pode impedir Jesus de entrar na prisão de Herodes. Silas, maybe you don't know how to get out of your Philippians. Paulo e Silas, talvez vocês não saibam sair dessa prisão em Filipos. But nobody can stop Jesus Christ from walking into your Philippians. Mas ninguém pode impedir Jesus de entrar na sua prisão. Don't care what kind of a pit you're in tonight. Eu não me importo qual seja o tipo de poço que você está nessa noite. Chains are binding.
Eu não me importo qual seja o tipo de grilhões que estão te prendendo. Keep him out. Porque não há prisão que possa mantê-lo fora. Chains that can chain. Não há correntes que o possam You might be chained. prender. Talvez você esteja preso, mas ele não. John got in the spirit. E quando João entrou no Espírito, The tomb of Patmos. o túmulo de Patmos, I need to say that different. eu preciso dizer isso de uma maneira diferente. From the womb of Patmos. De lá do útero de Patmos, Came a book. saiu um livro. The book of Revelation was birthed on Patmos. O livro da revelação, o Apocalipse, foi parido em Patmos. The book is rumbling through human history. E esse livro está causando na história humana. The book is rumbling through Brazil today. E esse livro está causando no Brasil hoje. History was changed E a história foi mudada. because a man did his prison from here. Porque um homem encarou a sua prisão a partir daqui. A generation can be changed E uma geração pode ser mudada if you will do your trial from here. se você encarar as suas provações a partir daqui. Take that promise in your spirit. Pegue essa promessa no seu espírito. Grow that promise in your spirit. Faça ela crescer no seu espírito. Bring it to full term. Que ela chegue a termo. Harness your suffering. Pegue os seus sofrimentos. Turn your sufferings into contraction. Transforme os teus sofrimentos em contrações To push in the Holy Spirit. e faça força no Espírito Santo. Give us what God is birthing in your life. E nos entregue aquilo que Deus está fazendo nascer na sua vida. Children are waiting. Os teus filhos estão esperando por isso. Is waiting. A tua família está esperando por isso. Generation is waiting for A tua geração está esperando por isso. somebody in the house is pregnant. Há alguém aqui nessa noite grávido, grávida. And we want to stand with you in prayer. E eu quero me colocar em oração com você. Believe that God is going to birth his purposes through you. E crer que Deus vai fazer gerar através de você os seus propósitos. Prophesy over you tonight. E eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Not a tomb, it's a Não é um túmulo, é um útero. This thing is not going to take you down. Isso não vai te matar. This thing is not going to kill you. Isso aí não vai te matar, te fazer sofrer. It's going to redeem it. Deus irá redimir essa situação Going to turn it into child. e Ele vai transformar isso em trabalho de parto. Going to birth something in the heart of God. E você vai dar à luz de algo do coração de Deus. It has been the kindness of God Foi a bondade de Deus to lead you in this journey. que te guiou nessa jornada. You haven't understood why the pain has been so intense. Você não estava entendendo por que essa dor estava tão intensa. You've wondered, God, why has it been so hard? Você estava pensando, Deus, por que está sendo tão difícil? The bigger the baby, Quanto maior o bebê, I'm going to ask Pastor Marciano. eu vou pedir para o pastor Marciano. I would like to have almost like 100 leaders to line the front. Right? Eu gostaria de ter quase 100 líderes aqui na frente agora. All of our pastors to come forward. Eu quero que todos os pastores venham à frente, All of our deacons to come forward. todos os diáconos venham aqui à frente. Home leaders to come Eu quero que todos os líderes de grupo venham até aqui à frente. guest pastors to come forward. Eu quero que os pastores visitantes venham até aqui à frente. All the way across the front of this room right now. E nós vamos fazer uma fila em toda essa frente desse púlpito. Please come right now.
Por favor, essas pessoas que eu chamei, venham agora, across the front. aqui na frente de todo o palco. 100 leaders right now. Eu preciso de uns 100 líderes agora. And here's what we're going to do. E olha aqui o que nós vamos fazer. We're going to face the congregation, Nós vamos estar de frente para a congregação spread out, e nós vamos dar um espaço entre nós, because we're going to pray one-on-one with people. porque nós vamos orar pelas pessoas um a um. Just spread all the way to the door. Então vão até aquela porta lá atrás. And here's what we're going to do. E olha o que nós vamos fazer. We're going to give you an opportunity to bring your womb to Jesus. Nós vamos te dar a oportunidade de trazer o teu útero diante de Jesus nessa noite. This is for the men as much as it is for the women. Isso aqui é para os homens e também para as mulheres. To bring your womb to Jesus. Você vai poder trazer o seu útero diante de Jesus. We're going to agree together. E nós vamos concordar juntos God is going to give you power in the Holy Spirit que Deus vai te dar poder no Espírito Santo to bring this thing to full term para trazer isso a bom termo and to push in the Holy Spirit e fazer força no Espírito Santo to birth the purposes of God. até que você dê a luz aos propósitos de Deus na sua vida. If you're a brother and you come to a brother, Se você é um irmão, então você vem e procura outro irmão aqui na frente. he actually put his hand right on your spirit. Talvez ele vá colocar a sua mão sobre o seu espírito. If you're a sister and you come to a sister, Se você é uma irmã, então você vem e procura uma she irmã. actually put her hand right on your spirit. E talvez ela vá colocar a sua mão sobre o seu espírito Call forth what God is birthing in your spirit. e vai chamar para que venha para fora aquilo que Deus está colocando no seu espírito. I'm only asking Eu somente estou pedindo that when you have finished receiving this, que assim que você terminar de receber a sua ministração, you would make room for someone else. que você volte para o seu lugar e dê espaço para que outra pessoa se achegue. For as many people as we can. E nós vamos orar por todas as pessoas, quanto mais nós pudermos. The worship ministry is going to give us language. Enquanto isso, o time de louvor vai nos dar uma música. As you stand in your place, I invite you to worship. E enquanto você está no seu lugar, eu te convido a adorar o Senhor. Find someone to pray with you tonight if you want to do it. Ache agora alguém para orar por você, se assim você desejar. We're going to pray some dangerous prayers. Nós vamos orar orações perigosas neste lugar essa noite. Call forth what God is birthing in your situation. Nós vamos chamar à luz aquilo que Deus está para fazer nascer na sua situação. Prophesy over your life. Nós vamos profetizar sobre a sua vida nessa noite. It's not a tomb, it's a Não é um túmulo, é um útero. God bless you. Deus abençoe.